São 3 reforços, né, Bruno Andrade, que o Flamengo quer contratar nessa janela de transferência. Nós já sabemos aqui no Fala Fonte, Daniel Bocato, eu, você, que nós estamos apurando, que é a questão do Almada, que o Flamengo vem negociando para contratar junto ao Atlético de Madrid. Podemos falar bastante sobre ele. Mas o Mengão quer outros 2 reforços e também são estrangeiros, é isso, Bruno? Do Almada depois, até vou trazer, mais do que informação, trazer uma reflexão também. Acho importante, o tema Almada, para mim, ele é muito importante, impactante, porque envolve, sim, um interesse concreto e real do Flamengo, mas sinto ter muita coisa por trás do interesse do Almada. Teremos tempo para falar durante a live, então, para já, eu me apego aos outros 2 nomes, as outras 2 posições. Enfim, é público e notório, o Boto já disse, o Jardim já disse, se calhar até o BAP já disse na entrevista recente para o Vene Casagrande, mas é isso, o Flamengo em busca de 3 reforços, um meia, um ponta, que para nós aqui em Portugal, extremo, e um centroavante, um reserva para o Pedro. O que eu ouvi é o seguinte, esses 3 jogadores, e aí eu posso depois incluir o Almada ou até o plano B do Almada, mas esses 3 jogadores, essas 3 posições serão jogadores estrangeiros, não serão reforços brasileiros. É muito difícil conseguir apurar em mais detalhes essas negociações que têm acontecido em paralelo à situação do Thiago Almada. Pode perceber, ou você, o Hernan, quem está acompanhando, quem está assistindo, que o Flamengo liberta muita informação, ou pelo menos facilita muitas informações em relação ao Almada. Todo mundo tem, felizmente, informações sobre o Almada na imprensa espanhola, na imprensa argentina, na imprensa brasileira. Mas reparem que os outros 2 nomes, as outras 2 posições, a gente sabe muito pouco ou quase nada, porque o Flamengo trabalha num silêncio absurdo. Não só o Flamengo, mas os intermediários, os representantes, enfim, essas 2 outras negociações são complexas. O que eu consegui, depois de muita insistência, ontem ligando para uma pessoa, para 2, hoje de manhã insistindo um pouco mais, é isso. É muito difícil concretizar aqui em nomes, em valores, mas aos poucos as fugas de informação vão acontecendo. São 2 jogadores estrangeiros, não são brasileiros. O que me explicaram é que o centroavante é a negociação mais fácil, mais simples, ou seja, o investimento é menor e é essa que está mais perto de ser fechada. Colocando o Almada de lado, vamos olhar então para o ponta e para o atacante, para o reserva do Pedro, para o 9, para o centroavante. É esse o nome gringo que me explicaram que está mais perto de ser fechado porque envolve um valor inferior em relação aos outros negócios. O ponta já é uma negociação mais complexa, talvez porque existam outros interessados no mercado, e aí por si só a gente começa a desenhar aquilo que vai ser o Flamengo ao longo do mercado. Então essas são as informações, eu sei, são informações curtas, é muito abstrato ainda, não tem nada de muito concreto, não trouxemos nomes, não trouxemos valores, mas pelo menos as dicas vão surgindo e não são só dicas, são informações credíveis porque eu fui confirmando. O Hernan também mexeu um pouco nisso por conta da partilha de informação, mas é isso, gringos, o centroavante mais perto, mais barato, o ponta um pouco mais caro, negociação em andamento. E depois de falar tudo isso, falem um pouco vocês aí, e aí depois eu trago a minha reflexão sobre o Thiago Almada. Boa, deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat. Flamengo sem dinheiro, tá falando Israel. Não é Flamengo sem dinheiro não, o Flamengo tá mudando a postura no mercado. E essa postura até do Almada, até como o Bruno Andrade trouxe aqui, em fazer um investimento de tal tipo, até me surpreendeu porque o Flamengo não ia se movimentar de tal maneira no mercado. Mas a gente está de olho. Estão falando que um nome, o Bruno Andrade, depois a gente pode apurar aqui, no Fala Fonte é assim. É o nosso chat estão falando eu vou responder antes, eu já vi. Tá, o David, estão esse falando nome o David de fato Romero aqui, entrou na lista do Flamengo. É um nome sim que o Flamengo observou, mas me explicaram que não é esse o alvo prioritário. Ou seja, é um nome sim que interessa, está bem avaliado, mas essa negociação em andamento pelo atacante é porque eu não queria trazer aqui não notícia, falar que esse jogador e tal, mas como o chat perguntou, respondendo com aquilo que eu ouvi pela manhã, o Romero é um nome lá dentro, mas não é ele esse atacante A, o plano A, ele é um plano alternativo. Se o plano A não funcionar, o Romero então surge como opção mais forte.
E Hernan, a questão do Almada no Flamengo é que o Flamengo tem uma negociação, mas de certa maneira positiva com o Atlético de Madrid e o empresário do Almada, mas passa pelo convencimento do Almada de retornar para a América do Sul. Que é um negócio que assim, ele está no Atlético de Madrid, um dos grandes times do futebol europeu, e ele saiu do Botafogo muito valorizado, disputou a Copa do Mundo e vai retornar agora, tem que ter esse convencimento, imagino também, né? Então, a questão importante, por exemplo, quando o Palmeiras fez uma investida no Almada no começo do ano, tinha uma dificuldade muito grande, não só do Atlético de Madrid ter dúvidas em relação ao negócio, mas também tinha muita dúvida em relação ao desejo do jogador. E acabou que não foi para frente. O Almada foi ali uma oportunidade de mercado que o Palmeiras viu e abriu conversas, mas não passou disso. Na questão agora, há um entendimento do Atlético de Madrid que ele é um jogador negociável e há um entendimento também que o que surgiu de melhor são as propostas aqui da América do Sul, Flamengo, né, o interesse do Flamengo, e também do River, desculpa. Sim. Só que voltar para a Argentina, aí tem que ver se o jogador, o que o jogador quer, voltar para a Argentina, também, né? Ou jogar no futebol brasileiro. Ele sabe o que é jogar no futebol brasileiro, ele sabe o que é ganhar uma Libertadores, ele sabe o que é ganhar um brasileiro. Então, assim, vai muito do desejo do jogador, vai muito da palavra final do jogador. Numa negociação complexa como essa, sempre a palavra do jogador é a que conta, no fim das contas. Tem um comentário no chat bem interessante aqui do Flávio José, da Nação Rubro-Negra aqui. Ele falou, P de Romero, o caramba Romero, o atacante é o Wallace Ian, o moleque tá focado. É que o Wallace Ian, nessa intertemporada que o Flamengo fez lá, esse torneio que o Flamengo, o Alverge, né? Bem. Que o Flamengo disputou em Portugal. Algarve, perdão, obrigado Bruno Andrade. Ele saiu com a moral alta, né? É um menino que, como o Bruno Andrade trouxe aqui, ainda tá na lista de negociáveis, mas ele terminou esse torneio e esses amistosos que o Flamengo disputou em alto. Assim como o Lohan também, que nesse último jogo contra a Olímpia no Maracanã, fez um gol e deu uma assistência. Então, não sei se o Flamengo vai mudar de postura, pelo visto, e a informação do Bruno Andrade aqui segue buscando um camisa 9, e não é a prioridade o David Romero que estão falando aqui no chat, ele já atualizou aqui, é um jogador que o Flamengo gosta, mas não é a prioridade, mas eu também acho que abriria o olho pro Wallace Ian e o Lohan, Bruno Andrade. Não, são dois jogadores que aproveitaram e bem essa intertemporada, esse estágio aqui em Portugal. Eu, aliás, comentei um desses jogos aqui para a televisão portuguesa. O Wallace Ian entrou muito bem na partida e foi uma partida complicada, complexa contra o Benfica, mas claramente o Flamengo ainda busca um jogador para o ataque, a não ser que, por vários motivos, aconteça ali uma hecatombe, não dê certo o plano A, o plano B, o plano C, aí o Wallace Ian talvez ganhe mais oportunidade, mas num primeiro momento o planejamento passa por vendê-lo, a depender de propostas boas, evidentemente, e não mantê-lo no elenco. Mas enquanto ninguém chegar, ele vai continuar. Acho pouco provável o Flamengo, a não ser que uma proposta mesmo muito boa chegue. Caso contrário, é trabalhar em simultâneo. A hora que sentir que o contratado vai chegar, aí sim acelera um pouco a questão da saída do Wallace Ian. Do Lohan, eu não tenho informação nova. A minha última informação é que também é um jogador na lista de jogadores a serem negociados, mas esse, muito honestamente, eu não sei como é que está o processo dele. Ele aproveitou também a oportunidade aqui, mas o Wallace Ian aproveitou muito mais. Perfeito. Ainda temos para falar no Fala Fonte de Corinthians, São Paulo, Mas a partir das 9h30 da noite é a vez do Flamengo voltar a atuar de forma oficial em 2026. Os cariocas vão até Chapecó encarar a Chapecoense em busca de encurtar a distância para o líder Palmeiras. Atualmente, a diferença é de 7 pontos entre as duas equipes e a expectativa no Ninho do Urubu é a de que esse número possa cair nas próximas 4 rodadas. Isso porque os cariocas vão poder focar apenas no Brasileirão, enquanto os paulistas terão a Copa do Brasil no meio do caminho. Apesar disso, os desfalques preocupam o rubro-negro. Paquetá e Luiz Araújo estão lesionados e só voltam nas próximas semanas. Já Carrascal está fora das próximas 2 rodadas por conta de suspensão. O técnico Leonardo Jardim vai definir nesta terça-feira quem começa o duelo de amanhã. Com certeza que um jogador que não está a treinar ainda e jogar na quarta-feira é a mesma coisa do que pedir
alguém que saia do, como é que vocês dizem, cuidados intensivos? Não, dos cuidados intensivos no hospital. Se da UTI. Sai da UTI e pedir a ele para fazer a maratona 3 dias depois. É uma coisa do género que os jogadores não jogam há 1 mês ou há 2. Fora de campo, a diretoria segue otimista em relação à contratação do meia Thiago Almada. Já existe um acordo entre o Flamengo e o Atlético de Madrid, além de um alinhamento também com o empresário do atleta. Vou concentrar com vocês nessa possível contratação do Thiago Almada. No começo da Copa foi anunciado que ele praticamente estava acertado com o River Plate da Argentina. Eu até me surpreendi, falei, poxa, começou a titular a Copa do Mundo, joga no Atlético de Madrid, mas o Flamengo entrou forte na briga, hein, Rona? Entrou forte, mas o River também, né? Por isso que tá essa indefinição Mas o Flamengo aí. tem mais dinheiro. O Flamengo? É, do que o River hoje. Será? Claro. Eita, rapaz, eu não esperava essa não, hein? Mas é porque o Flamengo também tem a prioridade, mas ele tá indeciso, o jogador tá indeciso ainda. Geralmente acontece o quê? O jogador vem para o Rio de Janeiro, abraça a causa, abraça o Flamengo. E essa demora está dizendo muito mais do River do que do Flamengo. E tem outra coisa, se ele vier para o Flamengo, Edu, ele vai jogar Libertadores, não é Sul-Americana como o River está hoje. Até porque também ele começou bem, né, na seleção argentina e acabou ficando no banco e nem entrando, né, no último jogo. Então você vê que realmente caiu de produção, mas é um bom jogador. Até mesmo um tempo aí o Palmeiras foi atrás dele, infelizmente também não conseguiu a contratação. Se o Flamengo conseguir, Renata, é uma peça fundamental, porque é um jogador que tem características de chegar muito na área, é o motorzinho do time, faz o time jogar também. Se vier, realmente potencializa muito a equipe do Flamengo. É engraçado, né? Nem ele, nem o Lautaro Martinez, que fez gol e tudo, não entrou na final, porque não deu, porque teve que se defender e com um homem a menos. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Almada é um jogador de muitas valências, qualidades. Anota aí, Rona, valências. Ele pifa também, né? Não, eu acho que ele veio, a ideia do Scaloni é que ele fosse o substituto do Di Maria, que era um baita jogador, e o que mudou daquela Copa para essa foi o Di Maria fora. Então, o Almada eu acho que tem muito potencial, tem muito talento, mas precisa soltar ainda. Exatamente. E se você for analisar por questão de time, o Flamengo seria o ideal para ele, né? Para ele apresentar o futebol dele. Assim, a qualidade dos jogadores que tem no Flamengo vai potencializar ele, quer deixar também. o Botafoguense triste. Tava no Botafogo, mas Flamengo, aí o Botafoguense vai ficar triste. O Botafoguense vai ficar triste, mas o cara tem que pensar também em projeção de carreira. E o Flamengo seria a equipe ideal para questão de você ter tranquilidade para trabalhar e conquistar títulos, sem sombra de dúvida. Seria uma baita contratação do Flamengo. Bom,